do oitavo ano, estamos dando início a mais uma semana de aula. Como vocês estão se cuidando, tomando bastante água, usando as máscaras, não fiquem sem usar as máscaras. A situação não está favorável, certo? Mas primeiro vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma semana de paz, de muita sabedoria e que Ele esteja no comando de todas as nossas atividades durante essa semana e durante toda a nossa vida. Vamos dar continuidade ao assunto no caderno de arte, caderno 1, e hoje vamos trazer música brasileira nos séculos 19 e 20. Então, assim, a gente já viu que a dança, ela vem se aprimorando ao longo do tempo. E como foi que surgiu, como foi que deu início, né, a música no Brasil? A música surgiu em terras brasileiras muito antes da colonização brasileira. Ou seja, os índios que aqui habitavam, eles também utilizavam muitas danças, muitas músicas, certo? Principalmente nos seus rituais, que onde os indígenas utilizavam bastante, certo? Então, assim, ao longo do tempo, outros ritmos e estilos foram chegando com a música, como a música religiosa, quando os jesuítas chegaram, a música africana, quando os escravos vieram para cá, eles trouxeram também as músicas deles, as danças e as músicas. E as músicas eruditas, quando os senhores europeus chegaram aqui, eles também trouxeram essas músicas. E essa junção, essa união dessas músicas, foi surgindo uns estilos, entre os quais a gente pode destacar o lundu, a modinha, o choro e o machixe. Então, o lundu, ele foi trazido pelos escravos de Angola. Era um ritmo musical que apresentava forte caráter sensual, com batidas rítmicas dançantes. Acreditava-se que outros gêneros musicais, inclusive a modinha, também teria evoluído com o lundu, ou seja, depois do lundu, outros ritmos musicais foram surgindo. Mas, a princípio, existiu primeiro o lundu, músicas muito tocadas pelos africanos que aqui começavam a habitar, certo? A modinha, canção tocada no violão que tinha como tema primordial o amor romântico. Então, acredita-se que as músicas românticas começaram a surgir com influência desse estilo de música, desse gênero musical, a modinha. O choro, música instrumental surgida no século XIX, a qual os músicos tocavam com variações rítmicas bastante aceleradas de alguns gêneros musicais europeus, de um modo mais melódico e melancólico. Por isso deu-se o nome de choro, ou seja, aquela música mais sofrida, que hoje a gente podia dizer que o choro é aquela música sofrência, daquela dor do coração. Então, o choro era mais o estilo esse que nós temos atualmente, que é a sofrência, né? E teve o machixe, criado no final do século XIX, que trazia a influência de músicas e danças europeus junto com as danças africanas, ou seja, o machixe foi a união das danças africanas com as músicas europeias, tá certo? Então, ao longo do tempo foi surgindo muitos compositores, e dentre os quais nós podemos destacar, em primeira mão, foi uma mulher. Tá vendo aí? Muitos homens machistas não acreditam no poder da mulher, mas a primeira compositora brasileira foi uma mulher, que foi Chiquinha Gonzaga. Foi uma personalidade feminina histórica da música popular brasileira. Ela promoveu a nacionalização da música e foi a primeira maestrina do país. E lutava pela igualdade de direitos das mulheres, ou seja, Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher que lutou pela igualdade das mulheres. A autora, conhecida muito no Brasil, ela trouxe uma música que hoje nós conhecemos bastante, que é muito tocada no carnaval, que é a música O Abre Ala, a primeira marchinha de carnaval.
Chiquinha levou a música popular para dentro dos salões da sociedade. Ou seja, aqueles grandes salões de antes eram tocadas muito essa música. Foi a primeira pianista brasileira de choro e fundou a primeira sociedade protetora dos direitos autorais do Brasil. Ou seja, ela foi a pioneira da música brasileira, uma mulher, foi uma pioneira, foi ela que foi a primeira compositora da música brasileira. Tivemos também outro compositor de destaque, que foi Heitor Villa-Lobos. Ficou conhecido como revolucionário, uniu a cultura popular e elementos da natureza às canções folclóricas indígenas. Ou seja, ele uniu a cultura dos indígenas com a cultura cultural do Brasil e fez um estilo de música. Uma das músicas mais conhecidas desse compositor foi Canção de Amor e Baixinhas Brasileiras, O Canto do Irapuru e o Trenzinho Caipira. Outro compositor de destaque foi Pixinguinha. Ele foi muito conhecido, foi o primeiro flautista virtuoso, maestro e arranjador. E a sua música de destaque foi Carinhoso. Tivemos outro como Cartola. Cartola foi um importante cantor e compositor do samba. Suas principais músicas foi O Mundo e o Moinho e As Rosas Não Falam. Então, assim, começaram a surgir várias outras personalidades, como Carmen Miranda, né, que ficou muito conhecida no nosso país. Tivemos também outros estilos. Aí começaram a surgir outros estilos de música, como a música sertaneja, a música de raiz, no século XX, com base nos cantos tradicionais rurais. Aqueles cantos rurais começaram a surgir, e principalmente na região de São Paulo e Minas Gerais, trazendo letras que falavam da beleza da paisagem. Surgiu também o baião, né, no Nordeste brasileiro, e teve como principal compositor Luiz Gonzaga. Outro estilo de música também que começou a surgir foi a Bossa Nova, no final dos anos de 1950, um grupo de jovens músicos, compositores, intérpretes, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Carlos Lira, desenvolveu um novo estilo musical que unificava a harmonia sofisticada do jazz americano com as batidas do estilo brasileiro. E aí foram surgindo outros e outros, como Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então, assim, a música brasileira, ela foi se renovando ao longo do tempo e tivemos grandes compositores, como vocês viram. A nossa atividade de hoje, Caderno 1, será na página 139 e na página 140. Não esqueçam de postar no privado da Pro e de colocar o nome e o ano de vocês, tá certo? Estou no aguardo dessa atividade e da atividade da semana passada, que está vencendo hoje, tá certo? Estou no aguardo. Tchau e até a próxima.